Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Direito do Trabalho em Debate. Nosso tema de hoje, pessoal, será a competência da Justiça do Trabalho. Sou Daniela Pessoa, sua professora, mestra em Direito Privado, especialista em Direito e Processo Constitucional e juíza do trabalho perante o Tribunal Regional da 7ª Região. E por que, professora, a gente vai falar de competência? Qual é a importância da gente falar de competência? Ora, meu caro aluno, preste muito atenção. Quando você vai ajuizar determinada demanda judicial, a primeira pesquisa que você deve saber é onde você vai propor a sua ação. Qual é a justiça que pode julgar a sua demanda? Qual é o juiz que tem a competência que pode dizer e aplicar o direito para aquele determinado litígio? Investigar a competência é, por outro lado, definir quem é que pode resolver aquele problema que está sendo posto ali, está se pedindo uma solução do Estado. Pois bem, a Justiça do Trabalho, enquanto justiça especializada, possui competência definida no artigo 114 da Constituição Federal. E a Constituição Federal, por meio desse dispositivo, disciplina que compete à Justiça do Trabalho apreciar as demandas decorrentes das relações de trabalho. E aí nós tivemos, pessoal, uma mudança em relação à competência da Justiça do Trabalho, ampliando essa competência da Justiça do Trabalho com a Emenda Constitucional número 45 de 2004. Por quê? Porque antes a competência da Justiça do Trabalho somente era para apreciar as relações de emprego. E com isso fazia com que somente pudesse ser discutido na Justiça do Trabalho contratos de empregos com aplicação da CLT em legislação extraordinária, se fosse o caso. Ficava restrita a discussão aos contratos de emprego. Com a ampliação da competência da Justiça do Trabalho, toda e qualquer relação de trabalho passou a ser apreciada, pode ser apreciado, o litígio pode ser resolvido pela Justiça do Trabalho. Qual é o importante diferencial? O importante diferencial é que essas relações de trabalho, enquanto gênero, que podem ser apreciadas pela Justiça do Trabalho, é que o prestador, aquele da conduta ativa, aquele que realiza o serviço, seja pessoa física. Se o prestador for uma pessoa jurídica, nesse caso, já refoge, já não é mais a competência da Justiça do Trabalho. Falou-se em relação de trabalho, a primeira pesquisa que o operador tem que fazer é quem é que está prestando serviço? É uma pessoa física? Se for uma pessoa física, então a competência será da Justiça do Trabalho. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: essa pessoa física, ela precisa da tutela do direito do trabalho? Porque a tutela do direito do trabalho ela é destinada especificamente aos casos dos trabalhadores hipossuficientes que não possuem a paridade, que não possuem o equilíbrio nas negociações contratuais. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque a jurisprudência tem consolidado o entendimento no sentido de que determinados profissionais liberais, em demandas contra clientes em que pese serem prestadores pessoas físicas, a Justiça do Trabalho não seria competente. Não seria competente por quê? Porque nesse caso eu tenho uma inversão, assim a jurisprudência entende, dos polos inerentes aos contratos de trabalho típicos, aos contratos de trabalho seletistas, onde de um lado tem o empregador, supostamente detentor de todos os insumos e detentor de toda a matéria-prima, detentor de toda a produção, e do outro lado eu tenho o empregado, pessoa física ali, hipossuficiente. Quando eu trato do profissional liberal, é uma inversão, né, contrária. No profissional liberal, se a gente pensar em médico, advogado, este aqui detém todo o conhecimento, este aqui detém todo o know-how da profissão, da função, os insumos. E quando estes demandam contra determinada cliente que não prestaram serviço, não seria
a competência da Justiça do Trabalho, porque esse profissional não precisaria dessa tutela típica do direito do trabalho. Então, a competência da Justiça do Trabalho, ela recai nas relações de trabalho, tendo como prestador uma pessoa física e precisando essa pessoa física da tutela do direito do trabalho, porque no contrato ela é a parte hipossuficiente, no sentido de que ela não consegue negociar com o tomador dos serviços em mesmo grau de paridade e equilíbrio como acontece nas relações civis. Então, esse é o parâmetro que nós devemos ter quando há de se ajuizar uma determinada demanda, quando há de se escolher a Justiça do Trabalho como competente para apreciar essa demanda. E aqui estamos falando de competência absoluta. Obviamente que a sentença prolatada por juiz incompetente, nesse caso de competência absoluta, ela é nula de pleno direito e ela não terá validade, tá bom? Esse foi o nosso assunto de hoje, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção. Até a próxima aula.